Você que vai fazer o Enem, vai fazer a prova do Enem neste ano, no ano que for fazer, saiba que esse vídeo aqui são algumas questões de língua portuguesa, na verdade, língua portuguesa entre aspas, né? As 45 primeiras questões são questões de linguagem. Então a gente tem 5 questões de língua estrangeira, português ou espanhol, e as 40 na sequência são questões de compreensão textual, escritas tudo, né? Toda ela escrita, inclusive os textos em língua portuguesa. Então vou fazer algumas questõezinhas aqui. E é bom você saber, vou deixar aqui no card também, que eu já fiz vídeo relacionado a isso. Esse é o segundo vídeo que eu vou fazer questões de língua portuguesa para o Enem. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então, seguinte, vamos fazer aqui algumas questõezinhas de língua portuguesa, né? Questões, ou melhor, de compreensão textual, entender um pouquinho como é que eu tenho que entender ali a partir da pergunta, né? Importante, como eu falei no começo do vídeo, vou deixar aqui no card, assista lá o outro vídeo que eu fiz também de questões de análise, né, de interpretação, compreensão dessas perguntas para o Enem. E aí vou deixar também na descrição para vocês me seguirem nas outras redes sociais. Se gostar desse vídeo, dá uma curtida. Se quiser fazer perguntas, faça perguntas aí com relação à prova, com relação ao tipo da questão, com relação aos exercícios que eu vou fazer aqui também. Fique à vontade para perguntar o que você quiser e até mesmo fazer sugestões aí para os próximos vídeos, beleza? Importante também saber que eu faço também alguns vídeos de interpretação, compreensão da prova de língua espanhola. Aí eu já fiz mais até mesmo do que dessa parte que eu estou fazendo aqui agora, tá? Total, foram 3 vídeos que eu fiz de língua espanhola e essa semana aí vai entrar mais um vídeo, então serão 4 vídeos só de perguntas relacionadas ali, de questões relacionadas à língua espanhola. Então vamos aqui, vamos concentrar nesse vídeo aqui sobre língua portuguesa, fazer umas questõezinhas. Então vamos lá. Enem, esse foi da prova digital. Então vamos ler a pergunta primeiro, como eu sempre faço aqui, ó. Ao trazer as novas perspectivas adicionadas pelos sujeitos na escrita de suas histórias, o texto apresenta uma visão positiva sobre a presença do quê? Gente, o Enem é bem isso. Isso aqui que você tem que levar em consideração na pergunta. Visão positiva sobre a presença do quê? É isso. Às vezes tem um texto longo, às vezes uma charge, às vezes um cartoon, às vezes uma tirinha, às vezes um infográfico, às vezes um poema, mas muitas vezes pode ser 3, 4 parágrafos, mas às vezes a pergunta é com relação a um ponto, tá? Opa, deu um soluço aqui. Vamos lá. Qual a influência da comunicação nos fluxos migratórios? Denise Kogo, doutora em comunicação, discute a relação entre as tecnologias digitais e as migrações no mundo. Para a especialista, grande parte das representações e das experiências que conhecemos dos imigrantes chega pela mídia. A mídia é mediadora das relações, explica. O imigrante não é só um sujeito econômico, mas explica Kogo, um sujeito sociocultural. Portanto, a comunicação integra a trajetória das migrações dentro de um processo histórico, desde o planejamento e estudo das políticas migratórias para o país de destino até o contato com amigos e familiares. O encontro dos fluxos migratórios com as tecnologias digitais traz novas perspectivas para os sujeitos. Também se abre a possibilidade para que, com um celular na mão, os próprios imigrantes possam narrar suas histórias, construindo novos caminhos, analisa Denise Kogo. Então vamos ver. O que ela diz então? Ao trazer as novas perspectivas acionadas pelos sujeitos na escrita de suas histórias, o texto apresenta uma visão positiva sobre a presença do quê? Economia na formação cultural dos sujeitos, manifestações isoladas nos processos de migração, narrações oficiais sobre os novos fluxos migratórios, abordagens midiáticas no tratamento das informações, tecnologias digitais nas formas de construção da realidade? Resposta, letra E. Olha só, ela fala das tecnologias digitais nas formas de construção da realidade. Veja uma coisa importante que ela fala aqui, ó. O texto, qual a influência da comunicação nos fluxos migratórios? Comunicação. Então, com que ela está se referindo? É um texto de 2017, é um texto relativamente novo. Veja principalmente esse parágrafo aqui, o que ela diz. Desde o planejamento e estudo das políticas migratórias para o país destino a ter o contato com os amigos e familiares, o encontro dos fluxos migratórios com as tecnologias digitais traz novas perspectivas para os sujeitos. Também se abre possibilidade para que, no celular na mão, os próprios imigrantes possam narrar suas histórias, construindo novos caminhos. Analisa. Resposta E. Tecnologias digitais nas formas de construção da realidade. Né? Não é uma questão difícil.
Agora, a partir de um hino, né? No hino da bandeira. Hino à bandeira, desculpa. No hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que. Por que será que ele está se referindo à questão do que? Da descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que. Com relação ao símbolo nacional, o que ele está se referindo? Vamos lá. E na bandeira? Em teu seio formoso retratas este céu puríssimo azul. Céu puríssimo azul. Vamos ver. A verdura sem par destas matas. O que ele está referindo às verduras das matas, né? Deixa eu, podia ser uma mata, mas tudo bem. E o esplendor do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, né? Contemplando o teu vulto sagrado. O que ele está querendo se referir com isso? Compreendemos o nosso dever e o Brasil por seus filhos amados. O que tem a ver o Brasil? Isso tudo que eu destaquei. Poderoso e feliz há de ser sobre a imensa nação brasileira. Nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira. Então, pavilhão da justiça e do amor. O que são todas essas questões relacionadas ao Brasil? O que ele está querendo se referir aqui? São os elementos, a valorização dos elementos nacionais. Remete a um momento futuro? Nada a ver. Ele está falando sobre o que é o Brasil, sobre questões do Brasil, por que seria relacionado ao futuro? Promove a união dos cidadãos, valoriza os seus elementos, emprega termos religiosos, só porque em algum momento ele fala de sagrada bandeira. Esse é só um detalhe. Recorre à sua história. Tem a ver com o momento histórico? Até certamente algum trecho, alguma parte sim. Mas o que ele faz como um todo é essa valorização. Céu, mata, cruzeiro, vulto sagrado, Brasil, nação, sagrada bandeira, pavilhão de justiça e de amor. Ou seja, valoriza os seus elementos, tá? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Eu mexi ali e acabou saindo da ordem. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do quê? Então, olha a pergunta. A rede social qual o Twitter foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do quê? Então, é relacionado a isso aqui, ó. Ele está perguntando. Vamos para o texto. Qual o motivo de ser um veículo suporte para concurso literário, né? Vamos ver. A BL lança como concurso cultural. Novo concurso cultural. Conte um conto sem aumentar um ponto. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter na ABL, Academia Brasileira de Letras, né? Abletras, a Academia Brasileira de Letras lançou no dia de seu aniversário, 113 anos, um novo concurso cultural intitulado Conte um conto sem aumentar um ponto, baseado na obra Cartomante de Machado de Assis. Conte o conto sem aumentar um ponto. Tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto da Cartomante de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres, ou inferior, que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Ele é um conto um pouco grande, né? Ele é um pouco fora, às vezes a gente pensa que contos são narrativas curtas de 2, 3, 4, 5 páginas. A Cartomante é um conto maior, né? Apesar que não é o maior conto do Machado de Assis, que ele tem tipo O Alienista, né? O Alienista é um livro que muita gente chama de romance, porque é um conto bem grande. Vale ressaltar que para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL ou Abletras. Legal, né? O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do quê? Limite predeterminado de extensão do texto, interesse pela participação dos jovens, atualidade no enredo proposto, fidelidade e fatos cotidianos, dinâmica na sequência narrativa. Vamos pensar algumas coisas aqui, ó. Vou começar de baixo para baixo, de baixo para cima. Dinâmica na sequência da narrativa. Dinâmica na sequência da narrativa, mas isso a gente poderia fazer em qualquer plataforma. Fidelidade a fatos cotidianos. Por quê? Quer dizer que o Twitter tem uma fidelidade a fatos cotidianos e outros não? Não, né? Atualidade do enredo proposto? Porque atualidade do enredo proposto. O que o enredo tem a ver com algo da atualidade se a gente está falando de um conto do Machado de Assis que é lá do final do século XIX? Interesse pela participação de jovens quer dizer que os outros, se a gente fosse pensar assim,
Esse aqui é uma questão de um texto de 2015. A gente poderia pensar em outras redes sociais também relacionadas a esse interesse dos jovens. Porém, ó, a rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do quê? Letra A. Limite predeterminado de extensão do texto. Por quê? Pela quantidade de caracteres, né? Principalmente que a gente percebe aqui, ó. Veja só. Conclui seu trabalho, ou seja, 1.778 caracteres. Vale ressaltar que para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da BL, tarará, do Abletas, né? Então está relacionado ao tamanho do texto, né? Que teria que se enquadrar num tipo de formato de texto que se enquadra no caso ali do Twitter, tá? Eu tenho mais outras questões, mas eu vou fazer só mais uma aqui, para não ficar também extenso demais. Já que fala de música, eu vou fazer um de música, né? Porque eu gosto muito, vamos lá. O fragmento define o que é a música de forma simplificada como estratégia de construção do texto. O autor faz uso recorrente de. Então, olha só, isso aqui eu vou puxar para cá porque isso aqui não vai dar tempo da gente fazer. Vou fazer só mais uma aqui, senão seriam muitas questões. O fragmento define o que é a música. Então, tem um fragmento que a gente vai ler que dá uma definição de música. Beleza. De forma simplificada. Como estratégia de construção do texto, o autor faz uso recorrente de alguma coisa. Uso recorrente, é isso que a gente tem que levar em consideração. O autor, o texto que a gente vai ler ali, tem um uso recorrente de alguma coisa. Isso que você tem que procurar no texto para poder responder essa questão. Vamos lá. O que é música? A pergunta o que é música tem sido alvo de discussão há décadas. Alguns autores defendem que música é a combinação de sons e silêncio de uma maneira organizada. Vamos explicar. Um ruído de rádio emite sons, mas não de forma organizada, por isso não é classificado como música. Essa definição parece simples e completa, mas definir música não é algo tão óbvio assim. Podemos classificar um alarme de carro como música? Ele emite sons e silêncios de uma maneira organizada, mas garanto que a maioria das pessoas não chamaria esse som de música. Sempre as respostas já dá para ter uma ideia do que se trata. Ele traz dois exemplos, né, do silêncio de maneira organizada, ou melhor, o ruído do rádio emite sons, essa questão aqui que ele traz como primeiro exemplo, né? Vou deixar destacado. Depois ele fala de uma outra coisa, né? Alarme do carro. São duas coisas que ele traz. Provavelmente seja relacionado a isso. É interessante você analisar o texto e pensar a partir do uso recorrente do quê? O que ele faz? Você vai para o texto e percebe que ele faz duas vezes a mesma coisa. É um texto curtinho, deve ser relacionado a isso. Vamos lá. Enumerações para sustentar o ponto de vista apresentado. Ele traz dois exemplos. Você pensa, exemplificações para ilustrar a distinção entre a música e outros sons cotidianos. Essa está mais sentido, porque ele traz duas ilustrações, dois exemplos, melhor, né, dizendo, e ele ilustra isso para dizer o que pode ser considerado som ou não. Porque ele traz esses exemplos e a partir desses exemplos ele faz uma justificativa explicando que isso não é considerado som e explica rapidamente por quê. Né? Então você pensa, a B está mais completa que a A. Generalizações para sintetizar as diversas percepções sobre o que é a música? Pelo contrário, ele traz dois exemplos que não generalizam, não só não generalizam, porque ele mostra que não são considerados música, né? Adjetivações para descrever os tipos de música? Não, porque ele não traz tipos de música. Ele não trouxe nenhum exemplo do que é música. Sinonímias para retomar as características das obras musicais. Em nenhum momento ele fala sobre características de obras musicais. Então também está errada. Resposta certa, letra B. E é isso aí. E é isso aí. Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Ficaram com dúvida em alguma dessas questões que eu fiz? Alguma questãozinha ali na hora que eu fiz a interpretação? Talvez a primeira questão acho que eu fiz um pouco rápido demais, né? As outras questões eu percebi, fiz um pouco mais devagar. Mas se você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar também, tá? Se você gostar e quiser, me segue aí, clica no botão vermelho para ser notificado. Se gostar do vídeo, dá uma curtida, beleza? Até mais. Tchau, tchau.